Olá, vai aqui então o nosso primeiro vídeo do nosso grupo, Guitarra em Foco. Então, na verdade, hoje, ao invés de falar de uma coisa específica da guitarra, vou falar de uma maneira geral sobre o estudo. É, como nosso intuito aqui, a gente está se juntando para aprimorar nossos conhecimentos, nossa técnica e tudo relacionado ao instrumento, queria dar algumas dicas sobre isso, para a gente dar o pontapé inicial nessa nossa conversa aqui. Então, a primeira dica é a gente ter o instrumento sempre disponível. Parece uma coisa boba, mas isso faz muita diferença. Ter o instrumento ali à mão, você teve um tempo mesmo curto, você vai poder aproveitar aquele tempo. Então, ao invés do instrumento estar guardado no case, lá em cima do armário, ele vai estar aqui numa estante, do lado de fora, pronto para você passar a mão nele e aproveitar todo o tempo que você tiver. A dica número 2 é quando você tiver um tempo maior, que você for sentar para estudar, é tirar suas distrações. Então, como é que você faz isso? Claro, o ideal é a gente ter um espaço até fora da nossa casa para a gente estudar, para a gente ter como você vai para o trabalho, você está indo estudar. Então, ou seja, quem está na universidade aí, a ideia é, se você puder aproveitar um horário que você tem um buraco no teu horário, usa uma sala disponível, chega mais cedo e você vai sempre estudar num lugar onde é só para isso. Isso já ajuda você a criar um foco que você vai botar a sua cabeça direcionada só para isso. Claro que isso é um pouco complicado, então a gente tem que ter outras alternativas. Então, se você tiver um quarto em casa só para estudar, já é ótimo. Mesmo que você não tenha, ou seja, a ideia de você poder tem um canto na sala, seja lá onde for, ou num quarto que você usa também para uma outra coisa, mas a ideia é que, pelo menos então, naquele momento que você parou para estudar, tirar suas distrações. Como é que você vai fazer isso? É desligando o seu celular, bota no modo avião, desliga o telefone se estiver fixo ainda da parede, você está offline, você está focado para o teu tempo render. Isso faz muita diferença. Hoje em dia a gente fica nessa coisa de tem muitas redes sociais, etc, e e-mail chegando, então você não pode estar com o computador ligado ali pipocando as coisas, você tem que estar focado só no teu estudo. Isso vai fazer com que o tempo que você vai dedicar para o seu estudo realmente vá render. Então, tirar essas distrações todas. Outra coisa, então, para esse espaço que você tem, seja lá o que você conseguiu, seja lá uma sala específica para isso, seja um estúdio que você tenha fora de casa, seja o teu cantinho ali da sala ou do quarto. Você tentar fazer um setup básico assim, você ter à tua disposição, por exemplo, uma cadeira confortável para você sentar, uma estante que vá segurar os livros bem, uma iluminação, você ter um metrônomo, ter um som para tocar alguma coisa, tudo isso hoje em dia a gente consegue às vezes no próprio celular, né, um metrônomo, o próprio para playback e tudo, ter um caderno, lápis, tudo ter um canto organizado para o teu tempo render. Senão toda hora que você quer fazer uma coisa, você tem que pegar e parar e procurar. Isso vai quebrar a tua rotina, vai quebrar o teu pique de estudo e você vai render muito mais se você já tiver isso consciente de tudo que você precisa e deixar isso separado ali. Então, essas 3 dicas: o instrumento disponível, tirar as distrações e equipar o teu lugar de estudo. Agora vamos falar um pouquinho do estudo em si. Né? Uma questão que faz muita diferença é você ter bem claro quais são as suas metas. Ou seja, você criar metas para você reais. Mas as suas metas têm que ser da seguinte maneira: você tem que dividir para quando que é aquela meta. Senão ela não faz sentido. Então você pode ter uma meta que é a longuíssimo prazo, ou seja, que é quase teu ideal de vida musical. Ou seja, o que você quer fazer? O que você quer ser como músico? Às vezes a gente entra nessa vida pela paixão pela música e nunca para realmente pensar como é que... O que eu quero fazer de música mesmo? Onde eu quero chegar? E como vai ser minha vida quando eu chegar lá? Porque às vezes você tem um ideal e quando você para pensar como é que é o dia a dia desse teu ideal, você vê que não é o dia a dia que você quer ter. Então isso é importante, você parar para pensar um pouco sobre o que realmente você quer com a música e onde você quer chegar. Então essa seria, claro, uma meta a longuíssimo prazo. Então o que isso tem a ver com o meu estudo? Tem a ver que você vai depois criando metas para você conseguir chegar lá. Ou seja, o que você precisa, quais são os elementos que você precisa desenvolver para você ir chegando cada vez mais próximo dessa meta. Aí você vai criando metas
longo prazo, não esse ideal de vida, um longuíssimo prazo, digamos assim, a médio prazo, a curto prazo e até um prazo imediato. O que seria um prazo imediato? Seria você fazer uma meta para você resolver hoje na tua sessão de estudo. Isso também, depois eu vou fazer, talvez a gente possa conversar especificamente sobre isso, mas você pode pegar, por exemplo, você está querendo transcrever solos, que é uma habilidade importante e você ganha tantas coisas com isso. Você pode, isso vai depender muito de onde você está no teu desenvolvimento musical, né? E cada um tem o seu, isso não tem problema nenhum. Todo mundo está caminhando. Uns estão mais na frente, outros estão um pouco mais atrás, mas está todo mundo caminhando sempre. Então, você pode ser super habilidoso já nisso, ter um ouvido super desenvolvido e ter essa prática de transcrição. Então, você pode fazer uma meta de transcrever um solo por dia, ou um disco por dia, quem sabe. Ou você pode estar começando nisso. Então, sua meta pode ser transcrever um compasso por dia. Então, você pode ter uma meta sempre que você vai resolver hoje, na tua sessão de estudo de hoje. Seja ela qual for. Pode ser estudar uma escala que você não está muito em cima, ou você não conhece, você está aprendendo aquela escala, vai botar a digitação de uma escala numa digitação naquele dia. Então, você pode ter sempre uma meta, seja ela qual for, diária. Por exemplo, eu fiz uma meta atualmente. A mais recente que eu fiz é que eu toco sempre uma gig semanal e às vezes a gente acomoda, né? Então a gente estava tocando muito as mesmas músicas, eu estava deixando de aproveitar essa gig como isso, como uma possibilidade de você aumentar o teu repertório. Então eu fiz uma meta de ter pelo menos, no mínimo, uma música nova por semana. Então essa foi uma meta, digamos, a médio prazo, que não era uma coisa da minha sessão diária, mas é de uma semana para outra, você tem que botar essa música debaixo do dedo, né? Então tem que pesquisar gravações, tem que estudar a melodia, estudar o improviso, entender a harmonia, ver como é que são as diferentes versões, para você chegar lá e tocar a música na guia. Então essa foi um exemplo, né? Depois a gente pode falar vários outros exemplos e discutindo isso. Então essa já é a quarta dica. Escrevam as metas, pensem nas metas. Outra coisa, 5 é, na verdade, um mote que eu tenho, sempre falo para os alunos, é uma maneira que eu penso, que o estudar é um exercício de humildade. Por que eu penso nisso? Porque a gente procurou a música, a gente, né, tem essa paixão e foi dedicar a vida a isso, por esse prazer, por essa impossibilidade de ter a música fora da nossa vida. Então o que acontece? Muitas vezes quando a gente vou começar meu estudo de hoje. Aí você pega o instrumento e começa a tocar, levar um som, que é o que te faz feliz, o que fez você procurar a música. Só que estudar não é isso. A gente estuda para conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Mas estudar é a gente meter o dedo na ferida. É a gente saber o que a gente faz mal e praticar aquilo. Então, você vai tocar aquilo que você não faz bem, aquilo que você está achando que está ruim. Só que aí, quando você fez isso, aquele dia você andou um pouquinho para frente nisso. Então, por isso que essa ideia desse exercício de humildade, que você tem que saber que você faz mal aquilo e você vai trabalhar aquilo. Então, tem que meter o dedo na ferida, não adianta. Então, não adianta pegar o instrumento e tocar aquela música que você já está arrasando, que você toca super bem. Então, você tem que ter muito claro, aí, por isso que vem as metas. Você tem que saber o que você vai fazer, né? Então, isso é muito importante, esse conceito. Então vamos só passar para falar a última dica, que é algumas ideias sobre a organização do tempo. Depois também, quem sabe, a gente discute um pouco mais isso num papo, num vídeo específico para isso. Então, claro, todo mundo já ouviu falar isso, de todos os professores e com todo mundo que você conversou, que você tem que estudar todo dia. Sim, tem que estudar todo dia. Então, qual a dificuldade nessa correria? Todo mundo tem que pagar as contas e todo mundo tem que fazer todas as matérias da universidade. Você ter aquele tempo ideal, não sei quantas horas por dia. Mas a ideia do contato diário, ele é mais importante do que a quantidade de horas que você vai ter para estudar. Então é você estudar, seja lá o tempo que for, mas você vai estudar todo dia. Você vai tocar todo dia e vai estudar, né? Não é só tocar, é estudar. Fazer alguma coisa que você está precisando fazer todo dia. Então, para isso, vem algumas coisas ligadas a isso. Vem aquela de estar o instrumento ali na tua mão. Porque você não precisa estudar. Você tem várias maneiras de organizar teu tempo. Por exemplo, digamos, você pode ter um tempo muito curto. Aí você tem que saber o que você vai estudar nesse tempo muito curto.
Ou seja, você tem que ter suas metas escritas, tem que estar com o teu instrumento na mão. Aí você pode aproveitar aquele tempo curto para fazer um elemento naquele curto tempo. Outra ideia é que você não precisa ter, digamos, se tiver um tempo médio, não são aquelas 6 horas por dia, nem os 5 minutos. Que você tente programar 2 horas por dia de estudo, mais ou menos. Aí você fala, pô, mas eu não tenho, sinceramente eu não tenho 2 horas para estudar por dia. Ok, talvez você não tenha, mas será que você não tem 3 sessões de 40 minutos? Talvez você possa acordar 40 minutos antes ou dormir 40 minutos depois, você já ganha uma dessas sessões. Então você pode dividir seu tempo de estudo. Então toda vez que você organiza e sabe o que você precisa fazer, você vai aproveitar muito esse teu tempo. Então, ou seja, não contar que você vai ter aquelas várias horas de estudo por dia, mas você pode ter mais sessões divididas no teu dia, durante o teu dia. Então isso é muito importante. E isso junta com essas coisas todas. Você poder aproveitar o teu instrumento à mão, você poder saber o que você tem para estudar nas tuas metas, na tua meta diária, na tua meta aquela curtíssimo prazo. Você tem já o teu lugar pronto para isso, então você já sabe o que você vai fazer. Então, aí outra dica, se você teve esse tempo, vai começar, você começa pelo que você tem mais dificuldade, pelo que você mais precisa, porque aí todo dia você vai passar pelos tópicos que você precisa mais. E claro, você está com uma sessão um pouco mais folgada, está com mais tempo, sempre deixa uma parte final do teu estudo para você realmente tocar, simplesmente tocar, levar um som, fazer o que você gosta, que é para isso que a gente está estudando no final de contas, né? Então, essas foram as dicas para a gente dar um pontapé nessa nossa conversa aqui, e quem sabe vocês já podem ir mudando, quem sabe, um pouquinho esses hábitos. Então, eu sugiro que vocês conseguirem seguir dessas ideias, e eu ia propor uma atividade só em relação a esses tópicos. Vocês pensarem nessas metas e escreverem. Tem que escrever. Não adianta só ficar na cabeça. Pensa, vai anotando, risca, repensa e coloca no papel. E quem sabe depois a gente até posta ali algumas metas mais diretas, assim, que a gente sabe que a gente está precisando trabalhar, e a gente discute aqui, um dá uma sugestão para o outro de como abordar esses tópicos específicos, assim. Beleza? Vamos embora, vamos estudar, que esse semestre a gente já vai ter programação. Beleza? Abraço!